Então, as questões éticas envolvidas nos relacionamentos interpessoais no trabalho. Então, ela fala aqui, né, do processo de comunicação que permeia as relações interpessoais e os ruídos que podem ocorrer, né? Inúmeras ações promovem um ambiente de trabalho saudável, em que as pessoas se relacionam, preservando o respeito ao próximo, adotando um comportamento ético em suas decisões. No cotidiano da organização, o relacionamento entre as pessoas são fundamentais para que o ambiente saudável de trabalho proporcione condições favoráveis para a tomada de decisão. São as decisões dos profissionais que garantem a imagem positiva da organização perante o mercado, fortalecendo o relacionamento com os consumidores ao longo do tempo, como ação importante na conquista de sustentabilidade dos negócios. Então, ele fala dos dois aspectos, né, que é muito importante se ter um ambiente de trabalho saudável, tanto para internamente, para esse ambiente ser um ambiente gostoso de se trabalhar, que as pessoas, né, tenham um ambiente respeitoso, que elas deem o seu melhor, como também para a imagem de fora que ele tá passando, né? Para os clientes, para os fornecedores, então, tanto para dentro quanto para fora. Então, o que ele falou do processo de comunicação? Né, que tem sempre um emissor, uma mensagem que é feita através de um código, essa mensagem é mandada para um receptor, e esse receptor, ele decodifica essa mensagem. Tem uma resposta e tem um feedback. Aqui no meio, entre a mensagem e a forma como ele decodifica, pode-se ter ruído, né? Então, aí ele fala, a comunicação aparentemente é muito simples. Uma mensagem é enviada por um canal, por um emissor para um receptor, e esse dá um retorno, um feedback sobre o seu entendimento. O problema está nos ruídos. Ruídos de comunicação e conflito. Situações como diferença de expressões idiomáticas não são intencionais, mas podem comprometer relacionamentos de negócios. Boatos são fontes inesgotáveis de conflito. Palavras mal utilizadas ou percepções inadequadas das pessoas, falta de sigilo e predisposição em se propagar as informações não confirmadas costumam causar situações constrangedoras para todos. Você já presenciou alguma situação delicada na organização que trabalha, envolvendo os boatos que levaram a situações conflitantes? Como essa situação ocorreu e como foi resolvida? Antes de ouvir a resposta de algum de vocês, vamos lá. Então, o que ele falou? Quais são os principais pontos de ruídos na comunicação? Tem a parte das diferentes expressões, né, desde como a pessoa se comunica, vocabulário, o que ela usa, né, que às vezes não é intencional, mas prejudica, pode causar um estranhamento. Falou de boatos, né, falta de sigilo, propagar informações não conformadas, isso está dentro dos boatos, né? A questão do feedback, né? O retorno que os trabalhadores esperam das suas lideranças, né? O acompanhamento do desempenho do funcionário parte do princípio que critérios de avaliação foram estabelecidos previamente e comunicados aos funcionários. Reuniões de feedback devem ser periódicas entre liderança e liderado, a fim de que os profissionais saibam como está sendo percebido o seu desempenho, os pontos fortes e aquilo que precisa ser desenvolvido e aprimorado. No processo de feedback, a comunicação é incentivada e os relacionamentos se consolidam, aproximando as pessoas entre si. Quando isso não acontece, dúvidas são levantadas pelos trabalhadores, não somente em relação ao seu próprio desempenho, mas também em relação à atenção que seus superiores dão a seu trabalho. Isso pode levar à falta de motivação e comprometimento, e como consequência, resultados negativos inesperados. Tá? Então, o feedback é um dos pontos assim principais, né, dentro da comunicação, principalmente de um líder com um funcionário. E o que ele está falando aqui? Que é algo
que primeiro você precisa ter uma prévia, né, bem determinada, qual que é a função daquela pessoa, o que que ela precisa fazer, quais são os combinados. Para depois, quando você dá um retorno, você avaliar em cima daquilo, né? Não adianta cobrar ou avaliar uma pessoa em cima de algo que você não combinou antes que ela tem que fazer. E às vezes aqui a gente tem que voltar para um nível bem básico mesmo, é aquilo de comportamento, aquilo que a gente já falou em outras aulas. Você precisa dizer os códigos daquela empresa. Olha, é esperado de você que você use roupas, por exemplo, reservadas, que você não fofoque, que você não, não haja de tal forma, que você seja disciplinado, que você cumpra o horário. Às vezes são coisas básicas, né? Isso eu estou falando só da parte comportamental, fora a parte técnica de trabalho, o que é esperado tecnicamente daquele trabalho. Às vezes pode parecer coisas óbvias, mas como a gente falou em outras aulas, às vezes as pessoas não trazem, né, hábitos e culturas saudáveis. Então é preciso ter tudo isso para depois, quando você for dar um retorno, a pessoa sabe o que era esperado dela, né? E você pode dar um retorno em cima daquilo. E esse é um processo muito importante, assim, para aproximar a pessoa, para você acolher, para você dar os próximos passos que ela pode se desenvolver, né, motivar. E que quando isso não acontece, né, num bom feedback, é altamente devastador, né? Assim, causa o contrário, causa um afastamento, um desencantamento pela profissão, né, pelo trabalho. Então, assim, quando o feedback é mal feito, os resultados são bem negativos, tá? Então esse é um ponto bem importante.